Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. A aula de hoje será sobre DECASP, que é Demonstração Contábil Aplicada ao Setor Público, e hoje nós vamos aprender tudo sobre essa matéria que é muito importante para os concursos públicos. Então fica com a gente até o final do vídeo, que você vai garantir mais algumas questões na sua prova. Já ajustei a tela aqui. Para quem não nos conhece, nós somos o CFC Academy, concursos públicos e exame de suficiência. Então, caso você esteja já cursando ciências contábeis, se aproximando ali do final do curso, já é hora de você começar a pensar na prova do seu CRC. Ele é muito importante para a sua jornada na contabilidade. E caso você já tenha o CRC ou tenha vontade de estudar para o CRC e também prestar alguns concursos públicos, nós temos ali o nosso material específico para concursos de contador. Você pode entrar no nosso site e conhecer um pouco mais dos nossos produtos. Aqui na tela eu deixo o nosso QR Code, então lá você vai encontrar desde o material específico para quem ainda está na fase de estudar para o CRC e está buscando a sua aprovação no CRC, como para aqueles também que já estão buscando a aprovação para o cargo de contador. Nós temos lá a comunidade do contador concursado. Lá você encontra videoaulas, PDFs, outras pessoas que também estão nessa jornada de concurso focada na área contábil. Então você vai trocar muita experiência. Tem eu, tem o Felipe, tem outras pessoas também que estão estudando, estão na jornada com você. E é algo muito engrandecedor você que está nessa jornada. Você vai ver que vai valer muito a pena o seu esforço. E para quem conhece, já viu alguma outra aula minha aqui no canal, é uma frase que eu gosto muito dela voltada ali aos concursos públicos, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, por muitas oportunidades, você vai se questionar se você está no caminho certo, se questionar se é para você mesmo, alguma prova que você não tem um desempenho tão satisfatório, mas eu garanto para você que vale a pena todo o esforço. Todo esforço que você fizer será recompensado. Como chegou a minha hora, chegou a do Felipe e de tantos outros que foram fazendo diversas provas, algumas foram reprovadas, algumas a nota não foi tão boa, mas chega um momento que você tira uma nota boa, consegue uma boa classificação e consegue a sua tão sonhada aprovação e depois também a nomeação, que é a parte mais importante. Então, para a aula de hoje, serão as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me seguir nas redes sociais, o meu nome lá é Claudinei Concursos no Instagram e Claudinei Concursos também no YouTube. Então, o que é a DECASP? Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Segundo o manual, o MCASP, ele tem o objetivo de padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem a DECASP. Então, como você pode resumir isso se você estiver fazendo o seu material de revisão? As demonstrações, você pode passar em um concurso no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Você vai ver que elas seguem um padrão. Esse padrão, ele vem do MCASP, e depois futuramente você vai conhecer também o MDF, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais. Então, todos os relatórios que são apresentados pela administração pública, eles seguem um padrão, tanto para o Tribunal de Contas, seja a Câmara, que faz essa fiscalização do Poder Executivo para ver se está andando conforme a LOA que foi aprovada, tanto também para uma facilidade em relação aos profissionais. Caso você saia de um órgão, no exemplo que eu dei, do Rio Grande do Sul, vai trabalhar no Rio de Janeiro, o plano de contas será o mesmo. Serão as mesmas contas, os relatórios serão iguais, serão padronizados. Então, é uma forma de padronizar a contabilidade a nível nacional. Isso facilita tanto o entendimento dos profissionais, como de quem está fazendo as auditorias. Então, esse seria o DECASP, resumidamente. São as demonstrações de uma forma padronizada. Você vai ver que tem uma peculiaridade ou outra, dependendo de qual órgão você está. Por exemplo, uma administração indireta, algumas cidades têm o DAE, que é o Departamento de Água e Esgoto, que é separado da administração direta. Então, em alguns casos, é uma empresa de economia mista, que a prefeitura tem algumas ações da empresa. Então, no caso, eles não são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, eles são regidos pela CLT. Então, tem algumas pequenas diferenças, mas em sua grande parte, quando a gente está falando de administração direta e do pessoal estatutário, você vai ver que as obrigações são as mesmas para todos os órgãos.
E aqui as legislações que abrangem, né, a contabilidade e também as demonstrações. Nós temos a 4.320 de 1964, que ela dispõe sobre as demonstrações contábeis do artigo 101 ao artigo 106. Então, você vai ver que são alguma série de demonstrações de alguns balanços que visam, você mostra como está a saúde daquele órgão. No caso, por exemplo, da administração direta, seja a prefeitura, o estado ou até mesmo a federação, você que vai pegar ali aquela demonstração, você consegue entender para onde que está caminhando aquela administração, se aquela gestão está fazendo uma boa gestão dos recursos públicos, se está deixando a desejar, você consegue acompanhar de uma forma melhor, porque é tudo padronizado. Uma outra lei muito importante para quem faz concursos públicos que cai tanto a lei de responsabilidade fiscal como a lei do orçamento, e principalmente para os cargos de contador, a gente viu ali a 4.320, e a outra lei muito importante é a 101 de 2000, conhecida como a lei de responsabilidade fiscal. Você vai ver que em muitos casos elas se complementam, então tem algumas coisas que são até iguais entre elas, porque elas se complementam para a finalidade dela é que seja feita uma boa gestão dos recursos públicos. E também a gente tem a NBC TSP11, que ela faz a apresentação das demonstrações contábeis. Segundo a norma, o objetivo dela é estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser apresentadas para assegurar a contabilidade tanto para as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto de outras entidades. Agora, uma curiosidade que eu trouxe para vocês, segundo a NBC TSP11, compete à legislação brasileira definir a responsabilidade. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, ele rege as normas, e ele regiu essa norma, a norma 11, e ela fala que compete à legislação brasileira. A legislação brasileira já deixou ali a 4.320 e a lei de responsabilidade fiscal, tomando conta em relação a essas demonstrações aplicáveis à contabilidade pública. Então, você pode ver que elas estão bem alinhadas, tanto a norma como as duas leis, elas formam ali um complemento uma à outra. Então, começando pelo primeiro balanço, ou a primeira demonstração, nós temos o balanço orçamentário. Aqui trouxe pela definição a Lei 4.320, de 64, prevê a elaboração do balanço orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Uma dica para quando você for revisar o seu conteúdo referente ao balanço orçamentário, você vai lembrar lá da LOA. Então, na LOA, a Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo vai prever todas as receitas e todas as despesas e manda para o Poder Legislativo autorizar aquela LOA. Então, vai existir a votação e ela vai ser aprovada. E aí, o balanço orçamentário ele vem ali ao final do ciclo orçamentário, ao longo daquele ano, e você vai conseguir ver como foi realizado aqueles gastos. Então, você vai ver se tudo que estava previsto e tudo que foi realizado. Você vê que o balanço orçamentário, a LOA ela começa ali, o orçamento anual, mostra tudo que vai entrar nos cofres da administração pública e tudo aquilo que está previsto sair, e depois pelo balanço orçamentário você consegue ver como foi feito essa execução orçamentária, se seguiu as normas, se houve algum desvio. Então ele é bem interessante. E aqui, o que compõe o balanço orçamentário? Ele tem um quadro principal, uma dica que eu trouxe em relação à LOA. Então, quando você pensar no quadro principal, são todas as receitas previstas e todas as despesas previstas. O quadro da execução de restos a pagar, processados e não processados. Ao longo da sua jornada nos concursos públicos, principalmente nessa área financeira, você vai ouvir muito falar sobre restos a pagar. O restos a pagar é uma parte do ciclo da despesa, que no caso, o resto a pagar é aquilo que depois que finalizou o ano, caso não tenha sido pago, ele vira um restos a pagar. E dentro dessa vertente de restos a pagar, ele existe os processados e os não processados. O processado é aquele que foi liquidado, mas ainda não houve o pagamento. E o não processado é aquele ainda que não teve
a fase de liquidação. Então, resumidamente, quando você for pegar ali os ciclos da despesa, você vai ver que existe o empenho, que é quando é lançada a despesa pelo ordenador de despesa, aí tem a liquidação, depois o pagamento. Caso não aconteça o pagamento até o final do ciclo orçamentário, ele vira restos a pagar e aí tem essas duas ramificações, processados ou não processados. A princípio parece um pouco difícil, muitos conceitos, mas conforme você for vendo que é um tema recorrente nas provas, você acaba pegando com mais facilidade. E no dia a dia, quando você entrar em exercício na administração pública, você vai ver que é um jargão muito usado. Então você não precisa ficar com medo, achar que é muita coisa de início, porque logo logo você vai pegar o jeito. Temos também as notas explicativas para cada relatório. Para esse do balanço orçamentário, eu trouxe ali algumas componentes que vão ter que estar nas notas explicativas. Então, ela vai ser o período que se refere ao orçamento, as entidades que são abrangidas, o detalhamento das receitas e despesas interorçamentárias, o detalhamento das despesas, a atualização monetária, autorizada por lei, procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados e liquidados, e recursos de exercícios anteriores. Então, nas notas explicativas, você vai trazer tudo aquilo que vai facilitar o compreendimento de quem está fazendo aquela análise. Seja, por exemplo, no exemplo que eu falei, o Tribunal de Contas, seja a população, seja ali a Câmara, a Assembleia Legislativa, tudo aquilo, por exemplo, que houve alguma variação no seu balanço orçamentário, na nota explicativa você vai explicar ali o que aconteceu, ou como a gente pode ver o exemplo aí do detalhamento da despesa, se ela é referente a um crédito suplementar, especial, extraordinário. Então isso vai facilitar o entendimento daquela pessoa que pegar aquele relatório para estar analisando. Nós temos também o balanço financeiro, ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Então, o balanço orçamentário ele vai ter uma pegada um pouco mais financeira. Caso você se recorde da nossa aula do plano de contas, você vai ver que o plano de contas ele é separado em três grandes níveis, vamos colocar assim, a parte orçamentária, a parte de controle e temos ali VPA, VPD, ativo e passivo. São as três ramificações. O balanço orçamentário ele vai ficar com a balanço financeiro ele vai ficar com a parte mais financeira dentro dessas três ramificações. Temos aqui alguma explicação referente às notas explicativas do balanço financeiro. Então, sempre que a utilização de um procedimento afetar o resultado, este procedimento deverá ser evidenciado nas notas explicativas. Então, você vai ver que ela segue o mesmo padrão do balanço orçamentário. As notas explicativas do balanço financeiro, elas vão trazer tudo aquilo que você deseja que seja mais fácil para a compreensão de quem está pegando aquele balanço. Então, tudo que tiver uma variação que seja considerada relevante, que vale fazer uma grande diferença naquele balanço, você vai trazer nas notas explicativas. Então, agora nós temos o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial daquela entidade. Então, de novo, seja o Tribunal de Contas, seja a Câmara, ou algum cidadão que queira ver como está sendo a gestão dos recursos públicos, ele pode olhar ali o balanço patrimonial e ele vai ter uma ideia. Esse balanço patrimonial ele vai trazer todas as movimentações do patrimônio daquela entidade pública. Então, se comprou ali material, por exemplo, computadores, se houve alguma baixa também, você consegue ver de ano para ano quais foram as diferenças. E você consegue ver para onde está caminhando ali a gestão daqueles recursos públicos. Se está sendo uma boa gestão, uma gestão que você considera ruim, tudo você consegue olhar pelo balanço patrimonial, alinhado com os outros balanços também que são divulgados. Então, alinhado a ele, nós temos também a demonstração das variações patrimoniais. Nele, você consegue acompanhar todas as variações, também positivas ou negativas, independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Então, nesse caso,
ele vai mostrar qual foi o resultado do patrimônio, quanto ele aumentou naquele exercício, naquele ano, ou quanto ele diminuiu. E aqui nós temos também, por último, a demonstração dos fluxos de caixa. Provavelmente você já deve ter estudado DFC em relação ao âmbito privado, então, para que você entenda melhor o conceito, é o mesmo conceito do privado. Ele também é separado em três tipos de atividades, são as operacionais, a de investimento e a de financiamento. Então, só recapitulando um pouco o conceito, operacional seria tudo aquilo relacionado à operação, né, do ciclo operacional. Você consegue ver ali o fluxo de caixa. Nós temos os de investimento, então seria, por exemplo, maquinário, esse tipo de investimento, vamos colocar assim. E o financiamento é tudo que é com capital de terceiros. Então, precisou pegar ali um dinheiro do banco para comprar um veículo para a empresa, por exemplo. Para comprar um prédio novo, por exemplo. É considerado uma operação de financiamento. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Então, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, conhecida como TMPL, demonstrará a evolução, aumento ou redução do patrimônio líquido da entidade naquele período. Então, como você pode ver, todas as demonstrações elas são interligadas, uma complementa a outra. Você consegue sim fazer uma análise individualmente, por exemplo, só com o balanço financeiro ou só com o balanço patrimonial, mas quando você tem todas aquelas demonstrações juntas, você consegue ter uma visão muito melhor de como tem sido gerido aqueles recursos. Agora eu separei algumas questões para a gente fazer. Então, eu sugiro para você que está acompanhando aqui a gente, espera eu ler ali o comando da questão, você pausa o vídeo, tenta resolver antes que eu fale a resposta. Caso você não tenha ido muito bem e está pegando ali o conceito pela primeira vez, não precisa ficar preocupado, depois você volta o vídeo, refaz as questões, faz alguma anotação, lembra do método 3R. Então você vai fazer o resumo, vai resolver questões, depois você vai revisar ali o seu material de resumo que você fez, faz de novo questões novas, e é assim que o conteúdo vai ficar fixado ali na sua memória. Você vai ver que ao longo do tempo, conforme você vai fazendo repetidamente esse passo a passo, você vai ver que a sua nota vai melhorando, a sua média de acertos vai aumentando. Então, vamos lá para a primeira questão. Aqui nós temos uma questão de 2024 para contador da banca FGV, é uma questão de concurso público também, foi para a Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, de acordo com a NBC-TS P11, a apresentação das demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis podem ter a função preditiva ou prospectiva, propondo informações úteis para prever os níveis de recursos necessários pelas operações contíveis. Os recursos podem ser gerados pela continuidade das operações e os riscos e as incertezas e as associadas. As demonstrações contábeis também podem proporcionar informações aos usuários, indicando os resultados foram obtidos ou utilizando de acordo com. Agora nós temos as alternativas. Alternativa A, o orçamento aprovado e as exigências legais contratuais. Alternativa B, o orçamento aprovado e a preferência de cada contribuinte. Alternativa C, as exigências legais e contratuais e representatividade de cada estado. Alternativa D, os benefícios esperados e a representatividade de cada estado. E alternativa E, a preferência de cada contribuinte e os benefícios esperados. Então, você vai ter um tempinho para repetir. Se você quiser pausar o vídeo, tentar resolver essa questão, eu vou passando para a próxima. A resposta correta dessa questão é a alternativa A, o orçamento aprovado e as exigências legais e contratuais. Agora nós vamos para uma outra questão. As demonstrações contábeis devem representar aproximadamente a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para isso, precisam ser elaborados segundo padrões e critérios que assegurem a representação fidedigna. Assim, ao elaborar suas demonstrações contábeis para um dado período,
por orientação do MCASP, uma entidade deve considerar que: alternativa A, é necessário avaliar a sua capacidade de continuar em operação por um período por pelo menos 5 anos. Alternativa B, as demonstrações contábeis devem ser apresentadas pelo menos anualmente, incluindo as informações comparativas. Alternativa C, é recomendado alterar a apresentação das demonstrações contábeis para melhor evidenciar os resultados positivos da gestão. Alternativa D, ativos e passivos decorrentes de transações semelhantes devem ser compensados para aumentar a utilidade da informação. E por último, itens somente podem ser agregados nas demonstrações contábeis caso se refiram a classes semelhantes. Então, vou deixar um tempinho para você pensar. Então, para essa questão de número 2, a resposta correta é a alternativa B. As demonstrações contábeis devem ser representadas pelo menos anualmente, incluindo a informação comparativa. Agora nós temos mais uma questão, essa do Instituto Consulplan. Então, você que já se prepara para o exame do CFC há mais tempo, você vai lembrar que a banca anterior era o Instituto Consulplan. Ela é uma prova de concurso público para a prefeitura de Jetibá e foi para o cargo de contador. As demonstrações contábeis no setor público devem proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe forem confiados. Em relação às demonstrações contábeis no setor público, é incorreto afirmar que a responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis consolidadas nacionais e por esfera de governo cabe à Contadoria Geral da União. Alternativa B. As demonstrações contábeis fornecem informações úteis na avaliação da capacidade de a entidade financiar suas atividades e cumprir com as suas obrigações e compromissos. C. Faz parte do conjunto de demonstrações contábeis as notas explicativas, compreendendo a descrição sucinta das principais políticas contábeis e outras informações elucidadas. E alternativa D. As demonstrações contábeis também podem ter a função preditiva ou prospectiva, proporcionando informações úteis para prever o nível de recursos necessários para operações cuidadas. Aqui, antes de você resolver, eu tenho uma dica para você que faz concurso ou qualquer tipo de prova que você vai fazer. Conforme você pode ver aqui no comando da questão, aqui veio a palavra incorreto bem destacado. Então, veio ela até em letras maiúsculas. Porém, não é toda banca que faz assim, nem toda prova vai ser assim. Então, quando você for ler o comando da questão, leia com calma, veja se não tem nenhuma pegadinha, porque esse é um exemplo. No comando, ela pode estar pedindo a alternativa incorreta, você bate o olho na A e vê que está correta, marca A e já vai para a próxima questão. Porém, depois você vai olhar que o comando da questão está pedindo a incorreta. E às vezes você perdeu uma questão, não por não saber o conceito, e sim por pressa, por falta de atenção. E no concurso público a gente não pode se dar o luxo de perder algumas questões, porque dependendo da concorrência, você pode acabar caindo em muitas posições e isso pode custar até a sua nomeação. Então, muito cuidado quando você for fazer uma prova, principalmente de algumas bancas que têm como costume colocar para achar incorreta. Então, quando você for treinar e fazer algumas provas anteriores, você já consegue ver se a banca tem aquele padrão que cobra bastante a incorreta, coloca ali a palavra exceto no seu comando, e aí você tem uma ideia de como é o padrão dela. Tem algumas que não tem muito esse hábito, algumas outras têm, então você tem que estar preparado para aquela banca que você vai enfrentar no dia da sua prova. Mas continuando aqui para a gente não se dispersar muito, referente a essa questão, a alternativa correta é a alternativa A. A responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis, consolidadas nacionais e por esfera de governo cabe à Contadoria Geral da União. Então, a próxima questão foi para o cargo de contador, a banca FGB. De acordo com a NBC TSP 11, a apresentação das demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis podem ter a função preditiva ou prospectiva, proporcionando informações úteis para prever o nível de recursos necessários pelas operações continuadas.
os recursos que podem ser gerados pela continuidade das operações e os riscos e incertezas a elas associadas. As demonstrações contábeis também podem proporcionar informação aos usuários, indicando se os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com alternativa A, o orçamento aprovado e as exigências legais contratuais. Alternativa B, as previsões realizadas em campanha e o orçamento aprovado. Alternativa C, as preferências dos usuários e as previsões realizadas em campanha. Alternativa D, as preferências dos usuários e exigências legais e contratuais. Então, para essa questão, a alternativa correta é a alternativa A, o orçamento aprovado e as exigências legais e contratuais. Então, sempre que você tiver na dúvida, você vai lembrar ali dos princípios básicos do orçamento e daqueles planos básicos, por exemplo, LDO, LOA e o PPA. Para esse caso, você lembrando da LOA, você ia lembrar ali que o orçamento ele precisa ser aprovado e, por eliminação, você já iria eliminar ali algumas alternativas e, no pior dos cenários, seria mais fácil você chutar entre duas alternativas do que entre as quatro. Então, caso você tenha dúvida ali entre algum conceito, tenta procurar aquelas que não fazem sentido nenhum e você já risca elas e elimina a possibilidade de marcar elas. Então, com isso, você vai pegando confiança ou, no mínimo, deixando um cenário mais positivo, caso você tenha que chutar. Mas o ideal é que você chute o quanto menos possível na sua prova, mas vai existir ali algumas questões que você precisa apelar para o chute e é uma estratégia válida. No caso, você pode até ganhar alguns pontos em relação a chutar aleatoriamente. Então, você elimina ali aquelas que não fazem sentido, fica ali entre duas que possam fazer algum sentido, e aí você chuta. Agora, a próxima questão, da banca Fundatec, foi para contador também, analista legislativo, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. De acordo com o MCASP, as demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desempenho da entidade. As demonstrações contábeis no setor público devem proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização quanto aos recursos que lhe forem copiados. Entre as alternativas abaixo, são demonstrações obrigatórias na contabilidade aplicada ao setor público. Vamos agora às alternativas. Alternativa A, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa. B, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais. Alternativa C, demonstração do resultado primário, demonstração dos resultados abrangentes e balanço das variações patrimoniais. D, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado e balanço social. E alternativa E, balanço geral do município, balanço geral do estado e balanço geral da União. Então, lembrando ali do comando da questão, entre as alternativas abaixo, são demonstrações obrigatórias na contabilidade aplicada ao setor público. Então, a resposta correta é a alternativa B. Balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais é a alternativa correta. Agora, nós temos uma questão da banca FCC, foi para auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Amazonas. Não é parte da contabilidade pública governamental demonstrar o resultado geral do exercício. Então, alternativa A, demonstração das receitas públicas. B, o balanço financeiro. C, o balanço orçamentário. D, o balanço patrimonial. E alternativa E, a demonstração das variações patrimoniais. Então, recapitulando ali o comando da questão, ali pode ver que está bem destacado, não é parte da contabilidade pública governamental para demonstrar o resultado geral do exercício.
Então você vai buscar ali a alternativa incorreta, aquela que não é parte da contabilidade pública. Para essa questão, a resposta correta é a alternativa A. A demonstração das receitas públicas não é parte da contabilidade pública governamental. E todos os outros, como a gente viu nos conceitos anteriormente aqui nessa aula, fazem parte das demonstrações. E demonstração da receita pública não estavam ali entre os conceitos. Agora nós temos mais uma questão da Banca Consulplan, já conhecida ali do pessoal da contabilidade. Foi para técnico de controle externo do Tribunal de Contas. As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desenho da entidade. As demonstrações contábeis do setor público devem proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe forem confiados. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa A. Pelo fato de a informação contida nas demonstrações contábeis ser relevante, é provável que a satisfaça a todos os objetos descritos, especificamente no que diz respeito a entidades cujo objetivo principal não seja gerar lucro. Alternativa B. Não cabe às demonstrações contábeis fornecer informações úteis na avaliação da capacidade da entidade financiar suas atividades e cumprir suas obrigações e compromissos. C. As demonstrações contábeis, em regra, não possuem a função preditiva ou prospectiva. E D. A informação suplementar, incluindo demonstrativos não financeiros, pode ser apresentada junto com as demonstrações contábeis, no intuito de proporcionar uma visão mais abrangente das atividades da entidade durante o período. Então, uma dica para você quando você faz esse tipo de questão, quando a questão é um pouquinho maior, um pouquinho mais longa, as alternativas, você não precisa terminar de ler e já marcar. Volta de novo no enunciado, entende bem o que está pedindo. Nesse caso específico, a banca ainda colocou ali, assinale a alternativa correta de forma destacada, porém não é o padrão. Pode acontecer ali de ela estar ali em letra minúscula, no meio do texto, então não teria ali uma outra frase especificando o comando da questão. Então, não precisa fazer ali a sua prova com pressa. Claro que você precisa fazer a gestão de tempo, porque é muito importante. Tem gente que deixou de ser aprovado porque não conseguiu gerir bem o seu tempo de prova e chegou o momento final da prova e ainda não tinha passado todas as questões para o gabarito, ou não tinha nem resolvido todas as questões. Então, é importante, sim, você fazer com uma certa velocidade, mas sabendo gerir o tempo, fazendo aquelas questões primeiro que você consegue matar com mais facilidade, depois você volta naquelas mais demoradas. Então, você tem que ter uma bela estratégia de prova também. Geralmente, a aprovação no concurso público não é necessariamente quem sabe mais, porque dependendo dos concursos, geralmente esses mais concorridos, se você pegar do primeiro colocado ao 20º colocado, não necessariamente eles têm um gap de conhecimento. Em alguns casos, eles podem ter até o mesmo conhecimento, um conhecimento parecido. Porém, aquele dia, por exemplo, do primeiro colocado, foi o dia que aqui ele não lembrava e ele chutou, ele acertou. E o 20º, ele chutou e errou. Ou marcou uma bolinha errada no gabarito, uma falta de atenção. Geralmente esses concursos grandes, eles são decididos no detalhe. Então não tem um grande gap de conhecimento. Você vai ver que conforme você for evoluindo, e na contabilidade é possível evoluir rápido, então geralmente as pessoas perguntam quanto tempo eu vou estar competitivo. Dependendo ali do concurso, 1 ano de estudos você já consegue estar brigando ali em vagas de cargos bons, então Câmara Municipal, alguns órgãos estaduais, você consegue se tornar competitivo. Claro que isso vai depender de região para região, mas ali algumas pessoas até acham que 1 ano é muito, mas geralmente você fica batendo cabeça ali no mercado privado até mais de 1 ano, às vezes com promessas de uma promoção que nunca vem, às vezes uma falta de reconhecimento ou demandas muito superiores ali ao seu cargo que você é registrado, ou você teve uma promessa no momento da entrevista e depois foi registrado com uma outra função, só que você tem feito ali as atividades daquilo que foi te prometido na entrevista.
Então, eu acredito que um dos melhores caminhos ali é o concurso público, ou a parte do empreender também, porque a contabilidade te dá essa possibilidade. Ou o melhor dos cenários também, existem muitos órgãos que fazem concurso para contador meio período, 20 horas semanais. Então, você pode ali prestar serviço para o órgão meio período, conforme eu expliquei ali, as 20 horas semanais, e por fora você também atende seus clientes como um escritório de contabilidade. Lembrando que existe ali um estatuto de cada órgão, né? Mas geralmente os estatutos municipais e estaduais, eles têm como base o estatuto dos servidores federais. Então, se você pegar a lei o estatuto dos servidores federais, você pode ser empresário, você não pode ser só o sócio administrador ou MEI. Então você pode ali pegar ali um outro colega que estudou com você, vocês abrem seu escritório de contabilidade, vocês como sócio, você só não é o sócio administrador, e tranquilamente você vai tocando ali seu escritório de contabilidade. O dinheiro que você ganha do seu concurso vai ali te dar segurança para poder empreender, para poder tentar manobras mais arriscadas no seu CNPJ, enquanto você não coloca em risco ali a sua família. Então é o melhor dos cenários, caso seja do seu interesse, você estando concursado e ainda empreendendo. Claro, tem aqueles que seguem só para a parte do concurso e outros só para a área do empreendimento. Não existe certo e errado, mas você pode ver que essas duas atividades podem se complementar e uma ajudar a outra. Agora, continuando aqui, para a gente, a respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa D. A informação suplementar, incluindo demonstrativos não financeiros, pode ser apresentada junto com as demonstrações contábeis, no intuito de proporcionar uma visão mais abrangente das atividades da entidade durante o período. Agora nós temos aqui uma questão da Avança SP, do concurso de 2023, para o cargo de analista de planejamento e orçamento. Aqui eu tenho mais uma dica para você também que fez ciências contábeis. Geralmente você não precisa focar só nos cargos de contador. Existe uma gama de cargos que você pode prestar, tendo ali o seu CRC ativo e a formação em contabilidade, não só necessariamente o cargo de contador. Então, para esse exemplo, nós temos analista de planejamento e orçamento, você vai ver alguns cargos correlatos ali à área de contabilidade, então tesouraria, controlador interno, auditor fiscal, por exemplo, foge um pouquinho em relação à contabilidade pública, ele vai cair mais a parte da contabilidade privada, mas é uma possibilidade também. Então você vai ver que você se formando em contabilidade, você tem um leque muito gigantesco de opções em relação ao concurso para qual área seguir. E ali, quando você fica bom nas matérias básicas, para você fazer ali um sprint de um pós-edital, é algo tranquilo. Então, se você já pegou bem ali português, matemática, raciocínio lógico, informática, alguns casos ali direito constitucional e contabilidade pública, você pegando ali alguma legislação interna, um regimento interno de um órgão, você já se torna competitivo. Geralmente, todos os editais eles seguem uma base. Então, você tendo essa base boa, você já começa ali de uma nota mais ou menos 60%, 70%, dependendo da prova. E aí você vai em busca dos seus 10%, 15% a mais para estar brigando ali nas primeiras colocações. Mas você vai ver que é muito possível. E aqui a gente tem um exemplo de uma questão para esse cargo, analista de planejamento e orçamento, também para a área da contabilidade, caiu aqui uma questão sobre contabilidade pública. De acordo com o Manual da Contabilidade aplicável ao setor público, são demonstrações contábeis de elaboração e divulgação obrigatória pelas entidades do setor público, exceto a demonstração das variações patrimoniais, B, balanço financeiro, C, balanço orçamentário, D, demonstração dos fluxos de caixa e E, demonstração do valor agregado. Para essa questão, a alternativa correta é a alternativa E, demonstração do valor agregado, não uma demonstração obrigatória da contabilidade do setor público. Agora nós temos mais uma questão, esse foi para o cargo de planejamento e orçamento. São demonstrações contábeis de elaboração obrigatória para as entidades abrangidas no conceito de setor público, exceto balanço patrimonial, demonstração dos fluxos de caixa
balanço financeiro, demonstração das origens e aplicações de recursos, e demonstração das variações patrimoniais. Para esse caso, a resposta correta é a alternativa D, demonstração das origens e aplicações de recursos. Agora nós temos uma questão que foi para o cargo de contador, banca IBAT, foi do ano de 2023, Prefeitura de Rio Branco. As demonstrações contábeis no setor público incluem, exceto balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos resultados socioeconômicos e demonstração do fluxo de caixa. Aqui, como você pode ver, a resposta correta é a alternativa D, demonstração do resultado socioeconômico. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero que essa aula te ajude. Caso você tenha algumas dúvidas entre esse tópico, você pode acompanhar aqui no nosso canal outras aulas relacionadas à AFO, à contabilidade pública. Temos também aulas de português, tudo que vai te ajudar ali na caminhada do concurso público. Deixo mais uma vez o convite para você conhecer as nossas redes sociais. Temos o CFC Academy. Caso você queira conhecer as minhas redes sociais, no Instagram, meu Instagram é claudinei.concurso. E no YouTube também, o meu canal é Claudinei Concursos. E é isso aí, pessoal. Boa sorte nos estudos e até o próximo vídeo.